Oi, gente, tudo bem com vocês? Terminamos de ler, como eu havia falado pra vocês, a Kitty querendo comer o fitilho. Pra variar, né, do livro. Não, esse fitilho aqui você não vai comer. Então, gente, como eu falei pra vocês, que eu ia voltar com uma resenha de um livro, um baita livro que eu estava gostando muito. Terminamos, lemos em não deu um mês de leitura, sendo que estava previsto para mais ou menos uns 2, 3 meses, por conhecendo já a narrativa e o jeito que o autor escreve e a complexidade dos casos, tinha dado aí uns 3 meses, uns 2 meses no mínimo. No fim, não levamos nem um mês para ler, porque esse livro foi incrível. Até agora foi um dos que eu mais gostei, foi um dos que mais me prendeu, e eu juro para vocês, eu não senti a leitura desse livro. Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a série num próximo vídeo, porque algumas pessoas perguntam sobre, porque tem a série de TV e eu já falei sobre ela algumas vezes no Instagram, até aqui mesmo no canal, e as pessoas perguntam onde tem, como que faz pra assistir, se precisa assistir, ler os livros em ordem. Então eu vou fazer um vídeo um pouco mais focado na série no próximo. Esse daqui vai ser especialmente pro Coração de Nanquim. Eu vou contar pra vocês sobre a história. Gente, eu não vou fazer resenhas curtas aqui no canal. Sabe aquelas resenhas de 5, 6 minutos em que a metade do vídeo a pessoa só rasga elogios, porque tudo que ela lê parece que é bom. Aí você vai ver, é sempre publicidade e parceria por trás. Então, e metade daquele tempo é falando sobre a história e as impressões. Eu não vou fazer vídeos curtos assim, porque realmente eu quero contar pra vocês do que se trata as histórias, se eu indico ou não. Eu quero fazer uma resenha assim, como se a gente estivesse conversando. Então elas ficam um pouco grandes mesmo, e paciência para quem não gosta, pra quem não tem paciência de assistir, né, gente? Hoje nós estamos vivendo num momento em que as pessoas estão acostumadas aos vídeos curtos, tudo muito instantâneo. E quando eu vou falar sobre o livro, porque na resenha é só a minha impressão mesmo, a minha opinião, eu gosto de falar bem sobre a história. Porque eu leio o livro, né? Não finjo que leio e chego aqui e começo a fazer uma resenha genérica pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Esse daqui é o 6º volume dos detetives, o Cormoran Strike e agora a Robin, que é parceira da agência, né? A agência tá fazendo super sucesso devido a todos os últimos acontecimentos, os casos que tomavam muita repercussão, casos extremamente difíceis nos outros livros. E hoje a agência, depois de muito perrengue, muito trabalho, muita coisa aconteceu, ela tá muito bem. Nós temos mais 4 detetives ali que trabalham na agência também para dar conta dos casos, né? E nessa parte tá tudo certo ali, a equipe. Como eu falei, a Robin já faz parte ali da sociedade com o Strike. É uma parceria que sempre deu muito certo. Vou falar um pouquinho no próximo vídeo também. Então, continua-se aquele mistério, né? Sobre o relacionamento do Strike e a Robin, que são melhores amigos. Eles passaram por muitas coisas, mas existe um sentimento declarado para eles mesmos, que um gosta do outro, e a gente sabe disso, né, o leitor. Mas rola aquela coisa de um falar pro outro, de ter medo de colocar a agência em risco, e a amizade deles também, que é muito certa, que funciona muito bem. Então, cada um fica na sua, com os seus pensamentos, com as suas dúvidas, as suas questões, e vida que segue. Seguem sendo muito profissionais. E, ok. Deixando um pouco de lado essa relação que se arrasta entre a Robin e o Strike, vamos ao caso principal. Uma coisa
nesse livro também, e que o que se dá também pelo tamanho dele, que nós vamos ter o caso principal, que ele vai ficar realmente muito tempo ali, um caso muito difícil. Mas eles também têm outros trabalhos na agência. Na agência, ela não para de trabalhar com as outras coisas só porque eles estão trabalhando num caso, mesmo se esse caso for muito midiático, muito complexo. Às vezes, um ou outro tem que parar para se unir ali na equipe para poder dar conta, mas eles também precisam dar conta dos outros casos, né? As pessoas, os clientes pressionam. E isso é difícil de lidar, porque eles já dormem pouco, né? Eles têm uma qualidade de vida bem ruim. E esse caso vai ficando cada vez maior. Do que se trata esse caso aqui, gente? Uma moça, ela tem 30 anos, se chama Ed Ledwell. Ela vai até a agência Strike e Robin, Lacoste é o nome da agência. E ela quer falar, o Strike não está na agência naquela hora, e ela quer falar com a Robin, precisa ser a Robin. Na hora a Robin fica meio assim, nossa, ela fica lisonjeada, porque geralmente o pessoal vai procurar, não, eu quero Strike, né? Não que a Robin seja algum problema, mas o nome dele ainda é muito forte. Então ela já fica já contente, porque a pessoa quis ela. Talvez por ela ser mulher, ter uma confiança, a moça sentiu isso e quis ela. E ela começa, a Robin, então, na verdade, ela já pensa em recusar, porque realmente eles estão por aqui de trabalho. Mas ela vai e ouve a moça. Você vê que ela não tá nada bem. Ela tá assim com a aparência cansada, você já percebe que ela não dorme, que ela tá num estado de ansiedade há muito tempo, ela tá com as unhas roídas, né, muitas olheiras, cabelo bagunçado, roupa amarrotada, você percebe que ela já não toma banho, você não sabe a última vez que ela tomou banho, esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo, ela tem uma bolsa caríssima, porque aí ela já estava ganhando muito dinheiro com o trabalho dela. Então, assim, é uma moça que tem dinheiro, que tem recursos ali, mas alguma coisa aconteceu que ela tá toda desleixada e mal arrumada. Então ela começa a se abrir para Robin. E ela, na verdade, eu vou deixar o livro aqui, tá, gente? Porque ele é um pouquinho pesado, né? Essa moça, ela é criadora de um desenho que tá fazendo muito sucesso na internet, né? Primeiro ele foi criado e apareceu no YouTube. E com ele começou a fazer um sucesso tão grande que daí veio uma legião de fãs, inclusive a TV, a Netflix, quer produzir uma adaptação. E foi uma coisa assim, que deu muito certo. E fãs desse desenho animado criaram um jogo em homenagem a esse desenho. O que se trata essa animação? Primeiramente, quem criou foi a Ed Ledgell, essa moça, junto com o namorado, sendo que as ideias principais são dela, tá bom? Mas aí tem esse namorado, que daí depois vem a não ser mais namorado, enfim, que se chama Josh Bly. É um desenho bem estranho, muito diferente, e ele faz tanto sucesso, não pelo que ele é, mas pelo que ele representa, as ideias ali que são que ele trata. É uma animação muito diferente, nós temos como protagonista um coração, é isso mesmo, daí veio o nome no livro, o coração, ele é um coração preto. É um cemitério, na verdade, é um interior de um cemitério, é o cemitério de Highgate, lá em Londres. É um cemitério gigantesco, muito famoso, algumas pessoas até têm o hábito de visitar, como se fosse um ponto turístico, né? Bizarro, né? Pra gente, assim, nossa, um cemitério. Mas as pessoas vão, porque tem muitas lápides, é muito grande, enfim. E lá é o cenário desse desenho. Então tem o Corey, que é esse desenho, ele tá todo preto, como se tivesse uma tinta cobrindo todo ele. O nome do livro, na verdade, seria o Coração de Tinta,
E os fãs dessa história também são denominados de tinteiros também por causa disso. Então ele é todo coberto por uma tinta preta. Basicamente assim, o Corey é um coração e ele vivia no corpo de uma pessoa, de um homem muito ruim, muito má. E quando essa pessoa morre, o coração ainda permanece vivo, só que coberto por essa tinta preta. Só que ele é um coração bom, vamos dizer assim. É como se essa tinta tivesse protegido ele da maldade do ser humano. Daí tem as reflexões de o coração é bom. Será que se ele tem culpa de ter sido o coração de uma pessoa muito ruim, de uma pessoa muito mais, tipo de reflexão. E não tem só o coração, né? São personagens, são partes de corpos humanos ali que compõem a história. É um desenho bem diferente, um desenho bem estranho, causa estranheza na gente mesmo. Aí o pessoal fez um jogo. É um jogo super legal. Tem até um trechinho aqui que fala um pouquinho do jogo pra gente, olha. Robin estava olhando para um cemitério de Highgate belamente animado quando ela entra no jogo, tá? Para conhecer, já na investigação, no qual fiapos de névoa redemoinhavam em torno de anjos de pedras cobertos por era. A paleta de cores era monocromática, com uma animação original. Figuras brancas flutuavam pela tela. Algumas pareciam página branca, que é uma personagem, tá? O fantasma é um fantasminha. Outras eram esqueléticas e algumas outras eram corações saltitantes, como o herói Corey. Aparente a Kitty, gente. Dá oi, pessoal, Kitty. Então é um jogo muito legal, tá fazendo muito sucesso entre as pessoas. E dentro desse jogo existem chats, né? As pessoas podem conversar em grupos ou podem conversar privadamente. Daí tem Kitty. Tá tomando banho no vídeo, gente. Então tem esses chats, assim, como geralmente tem nos jogos, né? Eu não sou uma pessoa muito de jogos, tá, gente? Mas eu me envolvi completamente nessa história. Aí tá arrumando coisa pra morder, gente. Peraí, só um minutinho. Então, muito bem, esse desenho, essa animação vai crescendo, a Ed vai tendo ali o seu sucesso, a sua redenção ali junto com o Josh. Aí, gente, começa o problema. Porque daí essa moça, então, vai até a agência procurar a Robin, dizendo que ela está sendo ameaçada. Você vê que ela tá em depressão, muita ansiedade, que ela atentou contra a própria vida, tá? E não deu certo, ela saiu do hospital. Gente, ela está sendo ameaçada por uma figura que se denomina como Anômia. Anômia, nós não sabemos quem é, mas é o criador desse jogo. É o líder, ou a líder. Nós não sabemos se é homem ou se é mulher. É um mistério que fica o livro todo. E esse Anômia, ele é muito violento, ele é um hater, ele é um troll. A princípio, ele fez esse jogo, mas em um determinado momento ele começou a atacar constantemente e muito cruelmente essa moça, soltando coisas da vida dela. Quando ela tentou com a própria vida, a Nômia já sabia dessa informação e soltou na internet, no Twitter, no próprio jogo, sabe? Vai soltando coisas. Falando que ela só fez isso para chamar atenção, coisas, informações muito precisas e muito particulares que só não tem como uma pessoa de fora saber e essa Nômia sabe muito rapidamente. E vai soltando na internet. É um bullying muito pesado. O livro fala também de como as pessoas se escondem atrás da tela do computador, né? E é muito fácil você ser agressivo quando você não dá a cara a bater. É muito fácil você ser covarde assim atrás de uma tela, né? E então ele fala bastante sobre isso também. E você tem acesso, e voltando a falar, né, para não perder o raciocínio. E ela conta pra Robin, ela fala toda essa experiência, só que a Robin fala assim pra ela, olha, nós não temos tempo para pegar mais um caso. Realmente, eles estão por aqui de trabalho. Nós não somos especializados em crimes cibernéticos,
mas eu tenho uma agência, tenho um detetive especializado nisso, vou te encaminhar pra lá. Então ela fala, tudo bem, eu vou. Só que assim, logo em seguida, sai na mídia que essa moça foi assassinada, foi encontrada morta dentro do cemitério de Highgate. Lembra, esse cemitério é o cenário da animação e do jogo. Ela foi encontrada, esfaqueada, e o Josh estava junto. Só que ele sobreviveu, mas ele tá muito ferido. Ele foi esfaqueado no pescoço, então atingiu medula, então ele tá desacordado no hospital. Se ele acordar, ele vai ficar com problemas, pode ser que ele fique sem andar, né? Fique de cadeiras de rodas, se é que vai voltar a falar. Enfim, cabe a esperar ele acordar. Eles são atingidos por teaser, sabe? São imobilizados e depois esfaqueados. Aí começa, a Robin recebe essa notícia e fica chocada, ela se sente um pouco culpada, mas não tinha o que fazer, né? Eles não podiam pegar aquele caso naquele momento. Então, passa-se um tempo, a polícia entra na jogada pra saber quem que é. Aí começa uma investigação pra saber quem é esse Anomia, gente. A história, ela é em torno disso. Nisso daí, a gente vai tendo acesso aos chats, tá? Ele tem muitas conversas aqui. E, gente, é bizarro. É bizarro. É assim, ó. Aqui é um chatzinho entre os moderadores. São 8 moderadores desse jogo. A Anomia é o líder, certo? Existem regras dentro desse chat, você não pode saber a identidade do seu amigo. Um moderador não sabe a identidade do outro, se é homem, se é mulher. Nomes também não podem ser mencionados. Isso é regra 14. Até isso tem uma explicação na história, tá? E você não sabe também se essa regra realmente se aplica, né? E, enfim. E eles ficam ali, gente, com uma conversa muito estranha, porque você percebe que um fala mal do outro, de repente eles estão juntos conversando, daqui a pouco abre ao mesmo tempo um chat privado, é um falando mal do outro, aí fecha o chat, abre um chat novo, o outro fala, que acabou de falar bem ali do outro, né, e pelas costas ele fala mal daquele que ele tava conversando, sabe? Então você percebe que tem muita intriga, muita fofoca, muitas palavras que não podem ser ditas, porque eu sei quem fulano é, porque fulano é isso e aquilo. Você não sabe também se existe nomes duplicados ali, se uma mesma pessoa, própria nome, pode ser outra pessoa ao mesmo tempo, conversando com as outras para pescar informação, se fazendo passar por ele, sabe? Você não sabe. Você sente que todo mundo tem medo, tem ali um grupinho, um ou outro, que é puxa-saco desse Anomia, e tem um outro que morre de medo, né? Esse jogo, esqueci de mencionar que esse jogo foi criado por Anomia e por Morehouse também. Nós não sabemos se é homem, idade, a gente não sabe de nada. Pessoal, assim, é muito estranho esse chat. Conforme a investigação vai passando, você vai entendendo que nós temos ali, podemos ter trolls, haters, um fã alucinado que de repente a Ed, a moça, falou alguma coisa que desagradou ele. De repente ficou um fã hater alucinado, um vingativo, é um psicopata. Grupos neonazistas também, grupos terroristas, grupos misóginos. Gente, misoginia é muito forte nesse livro. Grupos violentos, grupos de extrema direita atacando todo mundo, atacando com muito ódio na internet, grupos de extrema direita bem organizados, atacando principalmente mulheres da esquerda. E você, o que será que tem nesse grupo? Porque agora nós temos um assassinato. E o Anomia fala que foi ele que matou. Ele fala brincando, mas ele fala, não foi eu. Não tô brincando. Estou falando que fui eu. E as pessoas não levam a sério, outros já ficam a sério, outros já tem medo, mas eles também são ameaçados por Anomia. Se você fazer isso, ele ameaça o tempo todo. Ele é muito agressivo. E ele não fica só ali, ele fica no Twitter, ele fica na internet ali. É um ataque direto mesmo.
A memória dessa moça, enquanto ela estava viva, ele fazia da vida dela um inferno, e depois que ela morreu, ele também continuou falando. Então o Strike com a Robin são procurados, eles têm que se virar nos 30 para dar conta da agência, em mais esse caso cibernético. Eles nunca tinham trabalhado com isso. Gente, a coisa ela vai ficando assim muito grande. Como eu falei com vocês, piadas de holocausto, piadas com capacitismo, tem racistas, a misoginia é muito forte ali, coisas que acontecem mesmo da internet. Sabe, você não sabe quem que tá presente ali naquele chat, quem tá fazendo aquelas coisas. Será que realmente é um neonazista infiltrado ali? Quem que tá ali por trás? Pode ser qualquer pessoa. Você não sabe, gente. Ninguém está falando, né? É uma loucura, gente. É uma loucura esse chat. Eu nunca tinha lido nada assim. Depois desse livro, eu nunca mais vou ver assim grupos de chats com os mesmos olhos. E você fica preso, né? Você diz, mas quem que é isso? Por que isso? Quem que é essa moça, essa Ed Ledwell? Será que ela era uma pessoa boa? A gente conhece ela? Então, assim, vai ter que buscar a história dela, vai ter que buscar o histórico do namorado, das outras pessoas ali também. Eles vão ter que descobrir a identidade dessas pessoas dentro do jogo. E é uma loucura. Para ajudar, nós temos também ali o surgimento da Charlotte, que ela foi noiva do Strike por muitos anos, por 15 anos. Eles viveram um relacionamento abusivo. Ela era muito abusiva e muito tóxica. Só que ela se casou com um aristocrata e teve 2 filhas com ele. E ela tá sempre ali, sabe, gente, nos livros. Ela aparece só pra testar a nossa paciência, na verdade. Eu vou deixar aqui, vou até soltar um meme que representa muito bem a reação do leitor e do Strike quando a Charlotte aparece e começa com os diálogos e com as conversinhas de manipulação dela. Olha aí pra vocês verem. Tem até um trechinho aqui que eu separei que eu vou ler pra vocês sobre a Charlotte. A Charlotte, ela é narcisista, gente, viu? E mesmo ela separada do Strike, viver tantos anos num relacionamento abusivo, ela ainda aparece. Charlotte tinha uma habilidade inacreditável de ler o estado emocional de outras pessoas, uma habilidade afiada pela necessidade de navegar por uma família cheia de vícios e doenças mentais. Sua habilidade sobrenatural para intuir esperanças e inseguranças que os outros achavam estar bem escondidas tornou-a igualmente adepta de seduzir as pessoas e machucá-las. Algumas podiam supor que ela agia apenas por pura vontade de destruir, que era uma de suas qualidades mais enervantes, mas Strike sabia que não era bem assim. A última mensagem de texto que recebera de Charlotte 6 meses antes dizia: Não acho que tive tanta inveja em minha vida quanto sinto dessa garota Robin. Ele apostaria tudo em sua conta bancária que Charlotte sentiu que ela estava tentando deslocar a atração que sentia por Robin para Madeleine. A Madeleine é a namorada atual do Strike. Porque ela podia ler Strike tão bem quanto ele podia lê-la. O relacionamento deles foi um círculo, um processo tóxico muito grande. Ela é muito destrutiva. É a típica narcisista mesmo. Ela veio de uma família muito disfuncional, de uso de drogas, de problemas psiquiátricos. E o Strike também veio de uma família disfuncional, né? O Strike, ele é filho de um astro de rock e de uma moça que trabalhava em bares, trabalhava na noite, e ela também utilizava muitas drogas. Ela trabalhava com dança também, se eu não me engano, ela led Strike. Por isso que o livro é repleto de músicas e referências de rock também por causa disso, de rock, né? E o pai de Strike não vale absolutamente nada. Gente, ele não vale nada. Ele já tá velho, né? Ele tá vivo e o cara não presta. E o Strike odeia muito ele.
Então ele viveu nesse ambiente muito tóxico, muito difícil. A mãe dele amava ele, mas ela vivia assim, na noite, eles não tinham um lugar fixo, ele ficava sozinho. Cada hora eles estavam vivendo num cubículo, sabe? E até o dia que ela faleceu por overdose, e o Strike culpa o pai dele por isso, ele acha que teve envolvimento. Mas o Strike era pequeno ainda. Então ele vivia também nesse ambiente, e parte desse ambiente junto com a tia-avó dele na Cornualha, lá onde ele tem as raízes. E lá era mais rígida, né? Ela deu muito amor para ele, ela era tudo certinho, ele tinha que ir pra escola, então ele é muito dividido, gente, entre isso. Parte ele é o homem que ele é hoje, duro, muito forte, porque ele não tem uma perna, né? Ele sofreu um ataque de explosão, porque ele era do exército, também militar. Então ele perdeu ali a perna, uma das pernas dele, então é muito difícil também isso na vida dele. Além de tudo, ele tem essa questão, ele sente muita dor, né? Assim, o cara é guerreiro, né? E então tem todo esse drama dele. Então ele também, gente, não teve uma vida fácil. Ele não teve uma vida normal, sabe? E isso se arrasta também. Você vê o comportamento dele, a dificuldade dele em se expressar, em falar dos sentimentos dele. Ele sofre muito calado por causa disso. Então, assim, você juntou uma narcisista problemática da Charlotte e os problemas dele e ele. Foram 15 anos, assim, de um inferno de relacionamento. Isso, e ela mesmo casada, ela vai lá, casa, separa, ele não quer mais nada com ela, e ela manda mensagem para ele, ela dá um jeito de conseguir ali o contato, e ela aparece para soltar picuinhas, para fazer jogar um contra o outro. Ela não é aquela pessoa que não dá ponto sem nó. Então a gente tem que aguentar essa peste dessa mulher narcisista no livro, porque ela está procurando a ajuda do Strike para poder resolver um problema para ela, que ela está se separando. E só que assim, é uma ameaça, né? Ela é meio que ele não tem muito o que fazer, tá? Ele vai, não vou falar sobre isso, mas ele tem que aceitar esse caso, essa porcaria desse caso, porque senão vai ser pior para ele e pra agência. Então assim, mais um trampo para eles fazerem. Então assim, e a investigação vai, gente. Tem até um trechinho, gente, que eu marquei aqui também, que fala sobre que a Robin tá conversando com a Strike, né? Eles falando sobre a Nômia, eles falam aqui. Se uma personalidade transtornada encontra algo que fale diretamente com ela em um nível que nunca experimentou antes, qualquer crítica do criador ou mudança de trabalho pode parecer um ataque pessoal. Por quê? Por que tanto ódio dessa moça? Ela apareceu numa entrevista e perguntaram para ela o que ela achava desse jogo de videogame. Ela disse, olha, o jogo é muito bom, mas tem isso aqui e tal. Ela faz uma crítica ali. Gente, não é nada demais, tá? Se você não quer que ninguém te critique, então você não faça nada na internet. Não faça nada para as pessoas consumirem, né? Não é uma coisa você fazer um livro e não gostar que tem que venha críticas. Não havendo desrespeito, você tem que saber lidar com a crítica. Desrespeito é uma coisa. Agora, crítica destrutiva e uma crítica sincera, mais respeitosa é outra. E a partir desse momento foi que o Anômia começou a perseguição de ódio. Então você começa a pensar, gente, o que é isso? Quem é essa pessoa? É uma pessoa que tem muito tempo livre na internet para ficar fazendo isso? É uma pessoa adulta? É um adolescente problemático? É um grupo fascista mesmo? É um grupo misógino? É tudo isso junto? Tem pessoas inocentes ali no meio? O que é isso, né? De onde veio essas pessoas? Provavelmente dark web ali também. Só sei que o negócio é gigantesco. Pedofilia também está ali no meio. Então tudo é possível. E você começa a perceber que a Nômia é uma personalidade profundamente perturbada e muito perigosa. Então aquilo que era... E eles achavam engraçado, gente, quando ele falava esse tipo de coisa, os fãs.
Achavam barato. É aquela coisa, você tem ali um louco psicopata com um computador na mão. E ele começa a falar o que ele quer no Twitter, o que ele quer na internet, com ataques de ódio. E aquilo, gente, é um chamariz para pessoas iguais a eles também. Por isso que você tem que ver o que o seu filho tá fazendo pela internet, o tipo de coisa que você curte, você consome na internet, quando você fala mal de alguém sem saber, até mesmo se você saber que isso tem a ver com a vida, sabe, da vida do outro. Ah, porque fulano é isso, ah, porque fulano é mentiroso. Como que você sabe? E que coisa é essa? Preocupação é essa com a vida do outro ser humano que tá ali atrás? E o objetivo você vê que ele é destruir. Só que a coisa começa a ficar tão grande que você vê que a Ledwell não é um único alvo nessa história toda. Então a investigação começa também. Começa a amplificar demais. Né? Eles começam a pedir ajuda. A polícia também já está no meio. A polícia está no meio. Então o que eles vão ter que fazer? Se infiltrar nesse jogo. A Nome é extremamente inteligente e você começa a perceber que outras pessoas também estão correndo risco, que eles precisam adivinhar logo quem a identidade desse ser das trevas, né? É um livro é um livro grande, mas juro pra vocês, é muito fluido e eu não senti a leitura. Uma das características dessa série é que é tudo muito verossímil, muito. Parece realmente que existe esse chat e existe esse grupo de moderadores, gente. Né? É um dos motivos que eu gosto, eu vou estar falando isso no próximo vídeo. Parece que o Anoma existe mesmo e aquele fulano também existe. E o que acontece? Por que as pessoas são assim, né? E quando você termina o livro, primeiro, quando foi começar a aparecer as identidades dessas pessoas, os moderadores, eu comecei a ficar assim, ó. Deus do céu. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. E agora? Tô... Eu fiquei assim. Eu tinha uma leve suspeita lá no começo, que depois disso apareceu. Mas não tinha como eu descobrir, eu sabia que não tinha como descobrir isso, porque ia ser muito difícil. Mas eu tive uma leve suspeita e isso foi verdade mesmo. E os detetives desvendaram brilhantemente. Eles são incansáveis, né? Essa dupla. Gente, é uma das características também que eu gosto, assim, você não vai ter enchimento de linguiça, tá? Aqueles diálogos bestas só pra encher linguiça, é porque isso, não precisava. O que tem aqui é um pouco de alívio da investigação, quando vai falar um pouco ali do dia a dia do Strike da Robin, mas assim, você tá profundamente envolvido aquilo, porque pra mim a vida deles ali é tão interessante quanto os casos. É como se fosse um noir mesmo, né? Fala muito da vida das personagens. Então, gente, assim, quando foi a revelação, realmente pode acontecer uma coisa dessa, eu não duvido. Eu achei bem plausível. A investigação foi um espetáculo por si só. E eu fui ficando chocada, passada, assim. Sabe quando você, assim, de repente, assim, para a respiração, você fica. Quando vai sendo revelado? Mas isso, assim, é por final, gente, é por final, assim, você tem que passar por tudo isso. Ele ficou de umas 300 páginas pro final, foi só explosão, só explosão. E nos últimos ali, você vai ficando assim, eu não acredito. Meu Deus, eu não acredito, não acredito. Sensacional, 5 estrelas. É uma série, e ela, em geral, que ela não subestima a inteligência do leitor. Eu acho uma série muito inteligente, porque o Strike, uma das características dele é a inteligência. E a Robin é muito esperta e muito inteligente também. Então você realmente fica admirada com a inteligência deles. Por isso que eu gosto tanto. E eu sempre me surpreendo, não tem clichê, não tem conversa idiota, como eu falei pra vocês.
eles trabalham muito, eles não são de reclamar, eles acabaram de sofrer um atentado ali muito perigoso, mas eles não reclamam, eles são muito fortes, muito espertos. Então você não sabe que você vai gostar do próximo livro, porque que um vai ser completamente diferente do outro, que você vai ter ali elementos de novidades, né? Eu acho que esse livro aqui, ao contrário dos outros, ele fala muito do que acontece nos dias de hoje, nesse mundo cibernético, né? De dark web, muita agressividade, grupos que vão... Uma pessoa, um psicopata, né, gente? Um psicopata, um narcisista, uma pessoa altamente perturbada psicologicamente, quando ela identifica uma outra pessoa assim, vocês imaginam? O que isso vira? Vira o que é um crime organizado? Vira um grupo organizado? Quando um neonazista encontra um contra outro, o que vocês acham que eles vão ser? Melhores amiguinhos, né? Vocês imaginam? Então, assim, quem é esse anônimo? É um homem? É uma mulher? É um grupo? É tudo isso também junto? Vocês vão ter que descobrir. Gente, passada. Livro maravilhoso, maravilhoso. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Era isso que eu queria falar pra vocês. No próximo vídeo agora, se vocês ficaram interessados, né, assistam, que eu vou falar um pouquinho sobre todos os livros em ordem e por que você deveria ler, tá bom? Gente, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Deixe um joinha, comente aqui se você gostou do vídeo. Bom, até a próxima!